O professor queria falar também sobre o Ricardo Lewandowski, né? O ex-ministro do governo Lula, que foi indicado para ter ali uma posição, consultoria ao Banco Master, né? Para o Banco Master. Como é que o senhor analisa também essa posição do Lewandowski, tendo atuação como ministro da Justiça, prestando consultoria ao Banco Master? Há algum conflito de interesses? Como é que o senhor vê isso? Esse é um caso que tem que ser respondido, Diego, com muita responsabilidade técnica. Eu, além de professor, sou também advogado, estou debaixo do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, então eu preciso ter todo cuidado na resposta. Veja bem, o que pronunciou o ministro Lewandowski é que ele, assim que assumiu o Ministério da Justiça, não só declinou da sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou melhor, não só se afastou do exercício da advocacia e foi suspenso o seu registro até que ele deixasse de ser ministro da Justiça, como ele atuou como advogado pelo Banco Master depois de se aposentar do Supremo Tribunal Federal, claro, porque antes ele era juiz, não poderia, e antes de assumir o Ministério da Justiça, que, como auxiliar direto do presidente da República, também é impedido de advogar. Então, o que diz o ministro Lewandowski é que nesse interregno entre ser ministro do Supremo Tribunal e ministro da Justiça foi quando ele prestou consultoria para o banco, por indicação, parece que até de um senador da base do Partido dos Trabalhadores que teria sido consultado pelo Banco Master, o senador Jacques Wagner, me parece, salvo melhor juízo, que teria indicado a advocacia Lewandowski para esse fim. Então, por mais que haja, digamos, uma preocupação nacional legítima em torno do envolvimento desses grandes atores políticos, Diego, a lei permite, porque o advogado é um profissional liberal. E uma vez que ele não tem mais impedimentos, e antes de tê-lo novamente, então estou falando daquele interregno entre ser ministro do Supremo e ministro da Justiça, ele podia exercer a advocacia livremente, sem qualquer restrição. Ele era um advogado, um profissional liberal. Muitos perguntam, mas por que exatamente advogando para grandes instituições? Porque um ex-ministro do Supremo é necessariamente um grande jurista de projeção nacional e vai ser procurado por grandes instituições que tenham condições de custear grandes advogados. É nesse sentido, Diego. Agora, o que há de se examinar, o que a imprensa está investigando e precisa investigar mesmo, porque a imprensa tem um papel nada menos do que alicerçário na democracia, é se houve algum conflito de interesse durante um tempo em que ele era ministro da Justiça. Essa é outra questão, mas como já declarado pelo próprio ministro, ele não praticou nenhum ato de advocacia nesse tempo, inclusive ele estava com registro suspenso na Ordem dos Advogados do Brasil pela condição de ministro. Tem um aspecto, doutor Gustavo, que quando você observa uma cena como essa, é preciso levar em conta, né, que é muito tênue a fronteira entre a legalidade e a moralidade, né? O senhor menciona adequadamente o fato de que o ministro tinha se desvinculado do Supremo, não há nenhum prazo de carência ou de... Sim, ele estava autorizado pela lei a advogar e começou a advogar. E foi contratado pelo Master. Ocorre que, depois que ele deixa o escritório, se desvincula, pede a suspensão do seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, o escritório da família continuou prestando serviços ao Banco Master. Se o Lewandowski não tivesse virado ministro da Justiça, o Daniel Vorcaro talvez não desse nem bom dia à mulher do ministro, ao filho do ministro, que tocavam ali o escritório. Mas assegurou ali uma remuneração mensal de R$250 mil. E o escritório só foi se desvincular do Master em agosto do ano passado. Né? Agosto do ano passado. Um mês depois, o Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB. 3 meses mais tarde, o Master foi liquidado pelo Banco Central, né? E o Daniel Vorcaro recebeu voz de prisão da Polícia Federal, que estava sob a subordinação do Lewandowski. Então, parece inconveniente que o ministro, tendo sob o seu comando a Polícia Federal, tivesse mantido o escritório da família vinculado contratualmente com o Master, né? Porque ele estava observando a cena, vendo que a situação se deteriorava
E aí quem olha de longe fala, bom, será que não houve ali a polícia suspeitava que o Vorcaro estava para fugir. Quando o escritório rompeu o vínculo com ele, o Vorcaro talvez tenha colocado os seus radares, tenha ligado os radares. Puxa, está rompendo o contrato, vem coisa por aí. Não é tênue essa fronteira? Existe algo a fazer para deixar isso mais nítido? Certamente, Josias. Aqui você toca num ponto fundamental. Aliás, os romanos, para não falar de coisas novas, não é? Nós estamos num tempo em que conceitos são redefinidos, mas dizem a mesma coisa do passado. Os romanos, nos seus célebres brocardos, lá no tempo de Justiniano, já tinha uma frase que dizia assim: non nomine quod licet honestum est. Nem tudo que é lícito é honesto. Não é? Então, não só porque a lei autoriza, significa dizer que seja alguma coisa aceitável à luz da prudência, da razão. Aí, nesse ponto, eu estou de acordo com você. A prudência faltou. O que deveria ter acontecido? Embora a lei autorize, Josias, eu devo dizer isso. O que deveria ter acontecido? Melhor teria sido, por prudência, que o escritório se tivesse desvinculado da consultoria do banco desde a assunção de um dos seus ex-sócios ao Ministério da Justiça. Do ponto de vista legal, eu tenho que separar as coisas, embora você já tenha deixado isso claro, Josias, não há impedimento. Por quê? Porque ali a esposa é uma advogada, o filho é um advogado. A lei veda e cria impedimento para quem assume o cargo. Porque se vinculasse a esposa e o filho, ora, profissionais da advocacia ficariam impedidos de advogar por conta de um parente ter assumido uma função de Estado. Não é? Imagina o filho, que tem lá sua família, se remunera da advocacia, fica impedido de uma parte da sua advocacia por conta de um parente ter assumido um ministério. Então, por si só, a assunção no ministério não impede a esposa e o filho de exercer a advocacia para o banco. Mas aí eu entro na área de interseção e concordância com você. Se for demonstrado que a ação do Ministério da Justiça, exatamente por conta de chefiar um dos órgãos de segurança pública, que é a Polícia Federal, um órgão importantíssimo de investigação. Se for demonstrado que a atuação do Ministério gerava conflito de interesse com o banco, aí aqueles advogados estão sob impedimento especificamente para aquelas causas, Josias, não para outras. Eles poderiam advogar para outras instituições e pessoas naturais, mas especificamente para aquelas causas eles estariam sob impedimento. E eu acho que nós precisamos, Josias, não sou otimista. No Brasil eu não consigo ser otimista, mas nós precisamos aproveitar o momento para que haja uma grande mudança no ordenamento jurídico brasileiro, criando novas formas explícitas na legislação de impedimento de atuação de advogados, juízes, atores do Poder Executivo, como ministros de Estado, para evitar que essas questões se perpetuem no tempo. Porque isso gera um desconforto, e aqui eu encerro voltando para o campo da prudência, que seja o quê? Uma atmosfera permanente de desconfiança, entende? E eu tenho dito isso reiteradamente. A cidadania brasileira tem direito de confiar nas suas instituições. E ela não consegue confiar nas suas instituições com esse estado de coisas, de relações que beiram o limite do indesejável, relações que colocam grandes autoridades públicas em situação de desconfiança. Para encerrar mesmo, o ministro Fachin, num dado momento, errando também no meu entendimento, disse que não era para se ter uma filhofobia, um medo da atuação de filhos. Ora, vocês falaram agora há pouco de filhos de ministros que são atuantes em cortes superiores. O Brasil, Josias, é terra das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias não ficaram lá atrás na colônia, não, elas existem até hoje. Os três poderes são colonizados através do modelo das capitanias hereditárias, inclusive o poder legislativo. Então é preciso que nós possamos evoluir e que haja balizas não só legisladas, mas balizas constitucionais para diminuir esse influxo de atuação de parentes, porque isso cria uma esfera, uma atmosfera de desconfiança no poder público, que não faz bem a ninguém. Não faz bem, inclusive, aos próprios exercentes das funções públicas.
Porque muitas vezes são pessoas que têm um currículo feito e montado ao longo de uma vida inteira e que desaba por conta da divulgação desses fatos, entende? Então, até para a preservação do nome dessas pessoas, seria sempre prudente que essas confusões, essas aproximações e conflitos de interesses possíveis não acontecessem. Estou de acordo com você, Josias. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Obrigado pela entrevista, professor. Um abraço. Um abraço, Diego, Sakamoto, Josias e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Bom trabalho. Sigamos acompanhando. Obrigado.